Salve rapaziada, bora para mais um Preto com Verde, edição número 35, este meio de semana de outubro, do dia 10 até o dia 14 de outubro. Vamos para dicas dessa semana, semana com Champions League, temos agora semanas seguidas de Champions League devido à Copa do Mundo. Primeiro de tudo, curta, compartilha, se inscreva no canal para fortalecer esse trabalho gratuito. Esta semana tivemos um resultado insatisfatório, trocamos dinheiro com a casa, ficamos 0,6% acima da banca, mas no mês temos um acumulado bem bom. Tivemos algumas exceções. Podemos já começar aqui pelos destaques negativos da rodada. O Sondergis, que acabou em 0-0 com o Hobro jogando em casa, time esse que tinha vencido na rodada passada. E o que falar do Clube Bruges com 30 finalizações para fora, não conseguiram acertar a casinha e perderam por 2-0 para um time recém-promovido. Poderíamos citar aqui também o Rosenborg, 10 jogos sem tomar gols e acabou não tomando, fez 3-0 no Vålerenga. E principalmente o Brøndby, que acabou ganhando do Randers, mesmo com um jogador a menos, mesmo numa pressão. O time saiu perdendo, virou, tomou um empate, tomou a virada. Essas coisas acontecem no futebol, mas acabou nos tirando um pouco de dinheiro. E o que falar dos nossos destaques positivos, especialmente do time do Deadpool? Eu não sei se bateu esse over que a gente foi. 7-5, vamos para o segundo set agora. Eu acho que o pessoal achou que era tênis. E o segundo destaque positivo que eu queria falar era o Nord contra o Copenhague. Esse DC, essa dupla chance do Nord aí, que estava quase 2 a odd, a 1,93, e o jogo acabou 1-1. O time tomou o gol no finalzinho e acabou buscando o empate, como já era esperado. Beleza, pessoal? Vamos então para as dicas dessa semana. Separei aqui 14 jogos de terça, quarta e quinta para a gente apostar. O primeiro é amanhã, 7h30, terça-feira, 7h30 da manhã, Jeonbuk contra Gangwon. O Jeonbuk, faltam 3 rodadas para acabar. Ele precisa vencer para o Ulsan não ser campeão jogando em casa. O must win é um conceito de time que precisa ganhar alguma coisa. Esses jogos são bem perigosos de se apostar, a não ser quando os dois precisam ganhar. Mas aqui só o Jeonbuk tem a obrigação de ganhar. Então o que eu escolhi? Ambos ou over na Betano a 1,57. Porque o time, quando ele tem que ganhar, isso abala o psicológico, ele vai para cima, ele pode tomar gol ou ele pode ganhar naturalmente. Então um 3-0, um 2-1, 1-1 já nos salva aqui. O que não pode acontecer é um 2-0 para o Jeonbuk ou um 0-0, um jogo under. Mas o time tendo que vencer, jogando em casa, tem uma pressão. Então eu fui nesse ambos ou over a 1,57 na Betano. 3h45 da tarde, Championship, aliás, League One na Inglaterra, Charlton contra Exeter. Eu fui em ambos marcam a 1,70. O Exeter fora vem marcando seus gols e o Charlton em casa, dos últimos 5 jogos em casa, ele teve ambos marcam em 4. Nos últimos 4 deles ele teve, porque um foi jogo de Copa, mas ter 1-1, 1-1, 1-1 e 5-1. Então, grande chance de ambos marcam. O Exeter tem uma campanha muito boa e eu acredito que deva marcar os seus gols. É o 8º colocado visitando o 18º. E na forma recente, o Exeter fez 10 gols e tomou 7 e o Charlton fez 4 e tomou 6. Mas vai pesar o fator local aqui para este, ambos marcam. E no mesmo horário, no mesmo campeonato, Peterborough contra Forest Green, eu fui em vitória do Peterborough e mais de 1,5 gols a 1,72 na Betano. O Peterborough é o 7º, enfrentando o 21º. Em casa, o Peterborough é o 5º, tem média aí de mais de 2 gols marcados em casa, 13 gols marcados em 6 jogos. E o Forest Green tomou 11 em 5 jogos fora de casa. 1,5 do Peterborough estava abaixo, não valia a pena. Então colocamos a vitória do Peterborough e 2 gols na partida a 1,72. 3 jogos da Champions League agora. O primeiro, Milan contra Chelsea. Eu coloquei ambas as equipes recebem 2 cartões, ou seja, cada equipe tem que receber 2 cartões. Estamos na rodada 4, uma rodada decisiva. Este grupo é um grupo que está embolado, o grupo E. O Salzburg está liderando com 5, Chelsea e Milan tem 4 e o Zagreb tem 3, está indefinido. O último jogo entre eles, que foi 3-0 para o Chelsea na Inglaterra, teve as duas equipes tomando 2 cartões e o árbitro deste jogo vai ser
um árbitro alemão que tem uma média muito boa de cartões. Às 4 da tarde, ainda na Champions League, PSG e Benfica, eu criei uma aposta a 1,65, que é 2 gols do PSG e 3 cartões, tá? PSG jogando em casa, sem Messi, Mbappé e Neymar, vão estar mais solto, vai ter mais marcação do time do PSG, não vai ser um time tão faceiro, então eu acho que vai sair esses cartões, ambas as equipes vão receber cartão e o PSG deve fazer 2 gols em casa para já encaminhar a classificação, porque é PSG e Benfica ambos com 7 pontos, a Juventus tem só 3 e o Maccabi Haifa tem nenhum neste grupo. E o último jogo, Shakhtar e Real Madrid, como vocês podem ver aqui no print, é disputado em campo neutro, na Polônia. O Shakhtar está com o problema todo da guerra. Eu criei uma aposta também que é 3 gols na partida, sendo 2 do Real Madrid. A única coisa que nos tira o green é que é um 2-0 do Real Madrid. O Real Madrid deve vencer o Shakhtar, novamente em campo neutro. O último jogo entre eles na casa do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, foi 2-1, batendo exatamente essa mesma linha. Então vamos seguir a mesma tendência. Na quarta-feira, 7 horas da manhã no Japão, Kawasaki Frontale contra o Kyoto, eu fui em 2 gols do time da casa do Kawasaki a 1,57. Na forma recente, o Kawasaki fez 12 gols nos últimos 5 jogos e o Kyoto tomou 6 apenas nos últimos 5. Mas é muito forte o Kawasaki em casa, o vice-líder, hoje lutando e correndo atrás do Yokohama Marinos. E os últimos 5 jogos do Kawasaki em casa, ele 3-2, 4-0, 4-0, 2-1 e 2-2, ou seja, nos últimos 5 jogos ele marcou 2 gols ou mais em casa. E o Kyoto fora tomou 2 do Tóquio e tomou 2 também do Urawa. Vamos confiar na fase do time do brasileiro Marcinho e Leandro Damião fazendo 2 gols independente do resultado. E no mesmo horário, também na mesma liga, o Yokohama Marinos recebe o Iwata. Eu fui em handicap menos 1,5 do Yokohama Marinos, significa que ele precisa ganhar o jogo por 2 gols de diferença. 2-0, 3-1, 4-2, enfim. O Yokohama é o líder, é o melhor ataque da competição e recebe o último colocado e pior ataque da competição, aliás, desculpa, pior defesa da competição. Na forma recente, o Yokohama fez 5 jogos e 7 gols, tomou 3 apenas, só que o Iwata, nos últimos 5 jogos, não ganhou nenhum e tomou 12 gols. Eu ia no primeiro tempo, final do jogo, o HTFT do Yokohama também estava com uma odd boa, 1,78, é outro mercado que vale a pena. 7,5 na Coreia, K1, agora disputando o rebaixamento. Aqui é o caso que eu falei antes do must win de ambos os times. Tanto o Suwon quanto o Daegu precisam ganhar. O Daegu é o nono, o Suwon é o 10º. O Suwon está dentro da zona de rebaixamento. Então eu fui de over 2 asiático a 1,60 na Betano. Inclusive eu vou com 2 unidades nesse jogo. Por quê? Porque o Daegu nos últimos 5 jogos ele simplesmente tem 10 gols marcados e 10 gols sofridos, e o Suwon tem 7 marcados e 8 sofridos, ou seja, mesmo que saiam 2 gols, a gente tem o nosso dinheiro devolvido, porque a gente está apostando no over 2 asiático. Então, por isso que eu vou aumentar a unidade neste jogo. Agora, jogo da Champions League, 1h45, Napoli e Ajax. Eu criei uma aposta em 4 cartões na partida e 2 gols. A Ajax tomou uma sapatada de 6-1 em casa, vai querer reverter. Tá jogando sem o Tadic, que foi expulso, então o Napoli tem tudo aí para matematicamente garantir a classificação, ganhando do Ajax em casa para sair 2 gols e que saiam 4 cartões, porque o nosso árbitro alemão tem média de 6 cartões na Champions League, quase 6, 5,8 média de cartões na Champions League, o árbitro alemão. Esta odd deu 1,65 na Betano. 13,45 na Championship, agora, segunda divisão inglesa, Bristol City contra Preston. Eu fui em dupla chance do Preston. Preston é o 8º colocado. Na forma recente, ele é o 10º e o Bristol é o último. Nos últimos 5 jogos, o Bristol fez apenas 1 ponto. Um empate aqui já não serve, vitória ou empate do Preston aqui
É um time enjoado esse Preston. Ganhou do Norwich na casa do Norwich, ganhou do West Bromwich, empatou com o Sunderland, perdeu de 2-0 apenas para o líder e foi o time que nos deu o head contra o Burnley, naquele jogo que a gente foi na vitória do Burnley. 1-1. É um time muito enjoado nos últimos jogos. Eu tenho observado bastante eles e é um time encardido de jogar. É difícil de ganhar do Preston. Vamos confiar então nessa dupla chance. 2 dos 3 resultados nos ajudam. Último jogo da quarta-feira, Rangers contra Liverpool. Eu criei uma aposta que é 2 gols na partida e 3 cartões. Deu 1,78. Essa odd fica maior porque o Liverpool é um time que em tese toma menos cartões, mas jogando fora de casa, do horror que está o Liverpool, essa fase inconstante, pode vir ambos os times tomar um cartão, mas se vier 3 do Rangers, não tem problema. A gente também vai ter o green e o árbitro tem média para isso tudo. Então, 1,78, 2 gols e 3 cartões. 2 jogos na quinta da Liga Europa, 1,45 Apollon e AZ, ambos marcam a 1,75. O AZ vem de 5 jogos seguidos com ambos marcam, 5 jogos fora de casa marcando gols, e o Apollon em casa vem dos últimos 5 jogos, ele tem marcado gol em todos, só apenas um deles que ele ganhou de 1-0, que daí não teve ambos marcam. Então, boa chance aqui. O grupo ele tá, o AZ é o líder com 9 e o Apollon tem apenas 1, precisa pontuar para passar o Vaduz para tentar galgar pelo menos uma classificação para a Conference League. 1,75 eles se enfrentaram na casa do AZ e foi 3-2 este jogo. Vamos seguir a tendência do primeiro confronto invertendo os mandos de campo. E o Balkany, às 4 da tarde contra o Sivasspor. Eu fui em dupla chance do Balkany. Esse time é outro time enjoado de enfrentar. Está liderando o grupo por gols marcados contra o Sivasspor. Foi na casa do Sivasspor e ganhou de 4-3. Um jogo cheio de reviravoltas. E essa odd está 1,60 agora, jogando em casa. Esse time que é do Kosovo. Então, 1x, ou seja, empate ou vitória do Balkany contra o Sivasspor a 1,60. Beleza? São essas 14 dicas aí para esta semana cheia com Champions League e alguns campeonatos menores. Mais uma vez, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos para que todos recebam as dicas. E sexta-feira estaremos de volta com mais dicas para o final de semana. Grande abraço!